Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sábado, dia 1º de junho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos. Estamos começando aí mais um mês, finalizando uma semana, começando mais um mês de muito sucesso, de muitas vitórias, de muita prosperidade, vida plena, paz espiritual e riqueza para a sua vida. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar este mês aí com o pé direito, com muita fé, muita confiança, muita alegria, muita motivação. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Lembre-se, não existe inimigo, não existe nenhum leão lá fora pronto e preparado para te devorar, para te atacar, para acabar com você. Tudo está na sua mente, tudo está na sua mente. O seu inimigo, o seu leão, o seu dragão está na sua mente. Você é o seu maior inimigo. Não existe diabo, não existe Satanás ali para fazer nenhum mal para você. Só quem pode fazer mal para você é você mesmo. Só é você mesmo através da sua mente, pois é a sua mente que determina o que você pode fazer, é sua mente que determina quais são os seus limites, é sua mente que determina o seu sucesso, é sua mente que determina o seu fracasso, é sua mente que determina a sua saúde, é sua mente que determina a sua doença, é sua mente que determina a sua alegria, é sua mente que determina a sua tristeza. Tudo está na sua mente. Você cria o inferno na sua vida, é você mesmo, não tem ninguém lá fora que seja contra você, a não ser você mesmo. Só você pode te fazer ter sucesso e só você pode te fazer ter fracasso. Então é você que determina os seus limites, é você que determina a sua fraqueza. Então procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão, todas as trevas da sua mente. Tire tudo, tire todas as coisas ruins, não pense em nada ruim, só pense em coisas boas, só pense em vitórias. Coloque na sua mente somente a luz divina, a luz da alegria, a luz da paz espiritual, a luz da prosperidade, a luz da riqueza, a luz da vida plena. Coloque só coisas boas na sua mente, pois agindo assim, com certeza você terá dias bons e terá bons resultados. Mas você precisa determinar na sua mente qual que é a sua terra prometida, para onde você vai, qual é a sua terra prometida, qual é o seu propósito de vida, qual é a finalidade da sua vida. Se você não tem isso claro e definido, se você não tem um propósito, se você não tem um objetivo claro e definido, você vai ficar feito cachorro louco correndo atrás do próprio rabo, sem sair do lugar. Então procure esvaziar a sua mente, limpa a sua mente, coloque somente a luz de Deus, coloque somente a luz divina na sua mente. Faça isso constantemente e o sucesso é garantido, pois aquele que consegue dominar a sua mente, aquele que consegue dominar e controlar a sua mente, com certeza dominará e controlará o mundo com certeza. Assim já dizia o sábio imperador de Roma, Júlio César. Aquele que controla a sua mente, aquele que domina a sua mente, controla e domina o mundo. Então são com essas palavras que nós vamos começar aqui o nosso mês, o mês de junho, um mês de muito sucesso, de muitas vitórias, de muita alegria, de muita riqueza na vida de todos nós, na vida de todos vocês. Então vamos começar o nosso mês aqui já com o pé direito. E hoje nós vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 13 do livro de Josué. Josué que foi um homem vitorioso, foi um homem vencedor, um homem que conseguiu, imagina só o tamanho da fé de um homem de parar o movimento do sol, parar o movimento do sol, parar o movimento da lua, e ele fez
aquele dia ali na terra, na cidade de Gibeão. Ele transformou aquele dia no dia mais longo que já existiu. Nunca, nem antes nem depois de Josué, existiu um dia tão longo, tão comprido, onde ele parou o movimento do sol, parou o movimento da lua, e a luz do sol se estendeu ali por mais de 20 horas, pois ele precisava derrotar os seus inimigos em batalha. E se a noite chegasse, se a escuridão chegasse, se as trevas chegassem, como assim se dizia naquela época, se as trevas chegassem, e os seus inimigos iriam fugir na escuridão. Então ele parou o movimento do sol, parou o movimento da lua, para que o dia se prolongasse, para que aquele dia se prolongasse, ele pudesse derrotar os seus inimigos. E Josué ali, ele derrotou, ele com o exército de Israel, com os filhos de Israel, é claro, eles derrotaram 31 cidades, derrotaram 31 reis, venceram em batalha 31 reis e conquistaram 31 cidades. Então imagine o tamanho da fé, o tamanho da determinação daquele homem para conquistar tantos territórios, tantas cidades como Josué assim o fez. Então hoje vamos ler o capítulo, vamos ler também comentar o capítulo 13 do livro de Josué, um homem abençoado por Deus, um homem que fazia toda a vontade de Deus. E assim Deus disse: seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É ter alegria, é ter disposição, é ter iniciativa, é ter comando, é ter força de comando para você poder conquistar as suas batalhas, para você poder prosperar. Então, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não se desvie das minhas leis, nem para a direita, nem para a esquerda. E se você assim o fizer, eu te farei prosperar em todas as suas batalhas. Eu te farei prosperar em todas as suas batalhas. E o que significa não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita? É você ter o seu propósito, você ter o seu propósito de vida, o seu objetivo, você saber o que você quer conquistar. E se você sabe qual é a sua terra prometida, o que você precisa conquistar, e se você não ficar pegando atalhos nem desvios, o que vai acontecer? Deus vai fazer com que você conquiste aquilo que você quer, mas tem esse propósito claro, definido na sua cabeça. E se você fizer isso constantemente, diariamente, com certeza Deus vai te dar tudo aquilo que você quer. Então seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não se desvie das minhas leis nem para a direita nem para a esquerda. E se você assim o fizer, eu te farei prosperar em todas as suas batalhas e te exaltarei diante de todo o povo de Israel e farei você próspero e mostrarei todo o poder que eu te dou perante todo o povo de Israel. Então são estas as palavras de Deus ali para Josué poder conquistar toda a terra que mana leite e mel, toda a famosa terra prometida, ok? Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, vamos ler e comentar o capítulo 13 do livro de Josué. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, perfeito? Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, levar motivação, alegria de vida, prosperidade, riqueza, paz espiritual para mais e mais pessoas. Se inscreva aí no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixa aí apenas o seu like. Deixa aí apenas o seu like que você já vai estar nos ajudando também. Bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. E para isso vamos utilizar aqui a nossa Bíblia Sagrada, nosso Manual de Instruções para a Vida, nosso livro da vida. Nosso livro da vida. E vamos abrir aqui no livro de Josué, que é o 6º livro da nossa Bíblia Sagrada. Já fizemos a leitura de todo o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, e agora começamos a leitura do livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia. A Bíblia, para quem não sabe, ela é uma espécie de biblioteca, né? Ela é uma espécie de biblioteca, onde você vai obter vários livros dentro de um só, dentro de um único livro, perfeito? Então,
Já fizemos também a leitura do capítulo 1 até o capítulo 11, né? Fizemos a leitura do capítulo 1 até o capítulo 11. Se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para melhor tocar a sua vida, para melhor tocar o seu dia a dia, eu recomendo que você assista os vídeos dos capítulos anteriores, ok? Então, está aí na nossa playlist chamada Josué. Basta você acessar a playlist e você vai poder assistir aos capítulos anteriores. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 13, né? Capítulo 13, não posso esquecer. E no capítulo 13 do livro de Josué, no versículo 1, diz assim: Ora, Josué era velho e acometido pelos anos, e o Senhor lhe disse: Tu és velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssima terra para ser possuída. Então, depois que Josué já havia ali conquistado aquelas 31 cidades, né? Josué, ele conquistou 31 cidades, derrotou 31 reis, né? Ali da famosa terra prometida. Então Deus veio para ele e falou com ele. Deus falou para ele: Você já é velho e acometido pelos anos, mas ainda resta muita terra para ser conquistada. Ainda resta muita terra para ser conquistada. Versículo 2: Esta é a terra que ainda permanece, todos os limites dos filisteus e toda a Jesur. Então Deus mostra ali para Josué a terra que ainda precisava ser conquistada, né? A terra dos filisteus, né? Todos os limites dos filisteus e toda a Jesur. Versículo 3: E de Sió, que está diante do Egito, até os limites de Ecrom, em direção norte, que é considerada dos cananeus, 5 senhores dos filisteus, os gazitas e os asdoditas, os ascalonitas, os gititas, os acronitas, também os heveus. Então, só recapitulando que naquela época, o nome das cidades eram referências às famílias, às primeiras famílias que ali conquistaram e que ali se instalaram, né? Se instalaram e progrediram ali. Então, por exemplo, todos esses nomes aqui: cananeus, gazitas, filisteus, ascolonitas, os gititas, os acronitas, os heveus, então são todos nomes dos primeiros, da primeira família que ali instalou, sempre que sempre era dado o nome ali do pai, né, do homem, né? A mulher ali na época não tinha vez, na verdade, né? Então sempre era dado ali o nome daquele homem que primeiro habitou aquela terra. Versículo 4: Desde o sul toda a terra dos cananeus e Meara, que está ao lado dos sidônios, até Afec, aos limites dos amorreus. Versículo 5: E a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, em direção à nascente do sol, desde Baal-Gade, debaixo do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os habitantes da região alta, desde o Líbano até Misrefote, Maim e todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Basta dividi-la em porções aos israelitas por herança, tal como eu te ordenei. Então todas essas terras então ainda seriam conquistadas ali pelo povo de Israel, pois Deus vai expulsar todos estes povos, e aquelas terras serão dadas ali aos filhos de Israel. Versículo 7: Agora, portanto, divide esta terra por herança para as 9 tribos, para a meia tribo dos de Manassés. Por quê? Porque ali os que atravessaram o rio Jordão foram as 9 tribos e meia, né, que restaram, pois as outras 2 tribos e meias ali, os Rubenitas e os Gaditas, né? Os Rubenitas e a tribo de Ruben e a tribo de Gade, eles já receberam, e meia tribo de Manassés, eles já receberam as terras deles do lado de cá do Jordão, ou seja, na margem aqui do Jordão, do lado de cá do Jordão. E somente as outras 9 tribos e meias, né, foram os que atravessaram para a conquista, que atravessaram para residirem na terra, na famosa terra prometida.
Versículo 9: desde Aroé que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba, até de bom. Então, Deus manda então Josué dividir todas aquelas terras entre as 9 tribos e meia, né, que atravessaram ali para viverem do lado de lá do Jordão. Perfeito? Então agora, portanto, divide esta terra por herança para as 9 tribos e para a meia tribo de Manassés. Manassés, para quem não sabe, que era um dos filhos de José, o famoso José do Egito, com as quais os Rubenitas e os Gaditas receberam a sua herança que Moisés lhes deu além do Jordão, em direção leste, como Moisés, o servo do Senhor, lhes deu. Versículo 9: desde Aroé, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba até Dibom. Versículo 10: e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinaram em Esbom, até os limites dos filhos de Amon. Então todas as cidades de Seom, né, rei dos amorreus, que residia em Esbom. Versículo 11: e Gileade, e os limites dos Gesureus, e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda a Baçã até Salca, Versículo 12: todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote, e em Edrei, que restou dos remanescentes dos gigantes, pois este Moisés feriu e os expulsou. Então o rei Og, que reinava ali em Baçã, que era um dos remanescentes dos gigantes, e consta que Og, ele tinha uma altura, uma estatura de aproximadamente 4 metros e meio de altura, então era um homem muito alto. Mas Josué derrotou aquele reino e feriu Og e expulsou todo aquele povo. Então ele era um dos remanescentes ainda dos gigantes. Então é um dos últimos que são aqui citados aqui na nossa Bíblia. Versículo 13: contudo, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Macateus, mas os Gesureus e os Macateus habitam no meio dos israelitas até este dia. Então, os filhos de Israel não expulsaram, né, nem os Gesureus, nem os Macateus, pois esses dois povos ainda habitam entre os israelitas até este dia. Versículo 14: somente a tribo de Levi ele não deu herança alguma. Os sacrifícios do Senhor Deus de Israel, feitos ao fogo, são a sua herança, conforme ele lhes declarou. Então somente a tribo de Levi ali não vai receber nenhuma herança, pois a herança deles é herança espiritual. Eles não vão receber nenhuma herança material, não vão receber terras, pois a herança da tribo de Levi é a herança espiritual. Eles são os responsáveis pela condução espiritual e religiosa ali do povo de Israel. Existe o líder político, o líder administrativo, né? O líder executivo ali do povo de Israel, que no caso aqui na época que é Josué, pois Moisés foi o primeiro, mas ele já faleceu. Então Josué agora ele é o líder político, ele é o líder administrativo, o líder executivo de todo o povo de Israel. Já o líder religioso, o líder espiritual do povo de Israel é o sacerdote, que no caso aqui é a tribo de Levi. Os levitas são os responsáveis sempre por levar a palavra de Deus ali para o povo de Israel, para aquele povo, a fim sempre de santificar, né, de purificar o povo de Israel. Versículo 15: e Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma herança segundo suas famílias. Então aqui nós vamos descrever agora o que Moisés deu ali para a tribo de Ruben, todas as cidades, todas as terras que foram dadas então para a tribo de Ruben, lembrando que é uma daquelas 2 tribos e meias que ficaram do lado de cá do Jordão. Este povo não atravessou para viver, eles atravessaram para batalhar, né,
né, pela conquista da terra prometida, ou seja, os soldados, o exército dessa tribo atravessou para batalhar, para ajudar o restante do povo de Israel na conquista da famosa terra prometida, mas o povo daquela tribo, eles ficaram do lado de cá do Jordão. E então eles receberam por herança, segundo as suas famílias, e vamos aqui descrever então o que eles receberam ali de Moisés. Versículo 16. E o seu termo foi desde Aroé, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba. Versículo 17. Esbom e todas as suas cidades, ou seja, Esbom e todas as suas cidades, então foram dadas ali para a tribo de Ruben. Ou seja, Esbom, lembrando que era onde vivia lá o rei Seom, que era o rei dos amorreus da época. Esbom e todas as suas cidades que estão na planície de Bom e Bamot-Baal e Bet-Baal-Meon. Versículo 18. E Jaza, e Quedemote, e Mefaate. Versículo 19. E Kiriataim, e Sibma, e Zerete-Saar, no monte do vale. Versículo 20. E Bet-Peó, e Asdote-Pisga, e Bet-Gesimote. Versículo 21. E todas as cidades da planície, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, ao qual Moisés feriu com os príncipes de Midian, Evi e Requem, Ezu e Ur e Reba, os quais eram sheiks de Seom, habitantes da região. Todas aquelas cidades ali da região de Esbom foram todas dadas então para os filhos, para os Rubenitas, uma das tribos dos filhos de Israel. Versículo 22. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. Então também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, que estava dentre os que foram mortos por eles. Só lembrando então que ele, no caso, ele era de Midian. No caso aqui, Balaão, né? Balaão, filho de Beor, o adivinho. Balaão, que era o adivinho, né? Que ele foi lá para tentar expulsar, amaldiçoar, né? O povo de Israel, mas não conseguiu, pois Deus já havia abençoado aquele povo. Versículo 23. E os limites dos filhos de Ruben eram o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, suas cidades e aldeia. Então estas são as cidades, as aldeias, toda a região ali de Esbom, né? De Esbom, que era habitada ali, que era reinada ali por Seom. Então todas as terras ali de Seom foram dadas ali para a tribo de Ruben. Versículo 24. E Moisés deu herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. Então Moisés, agora vamos descrever o que a tribo de Gade, os filhos de Gade, receberam ali por herança dada por Moisés, ou seja, daquelas 2,5 tribos que ficaram do lado de cá do Jordão. Versículo 25. E o termo de era Jazé e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabã. Versículo 26. E desde Esbom até Ramate Mispa, e Betonim, e de Manaim até os termos de Debi. Então, desde Esbom até Ramate Mispa, e Betonim, e de Maanaim até os termos de Debim. Versículo 27. E no vale Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, e Zafon, e o restante do reino de Seom, rei de Esbom, Jordão, e o seu termo, até a beira do mar de Quinerete, no outro lado do Jordão, na direção leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, cidades e aldeias.
Então, esta é a herança ali dos filhos de Gade, da tribo de Gade, segundo suas famílias, cidades e aldeias. Então, só lembrando, recapitulando, que Moisés já havia conquistado ali aqueles dois reinos, aquelas duas cidades, o reino de Seom e o reino de Og. E ele dividiu esses reinos entre as duas tribos, né, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, e também meia tribo de Manassés. E ele fez isso porque aquele povo, aquelas duas tribos e meia, eles eram grandes criadores de gado, eles tinham grandes rebanhos, bons rebanhos, e aquele lado ali do Jordão tinha bom pasto, boa alimentação ali para o gado. Então eles preferiram ficar do lado de cá do Jordão, naquelas terras que já haviam sido conquistadas, naquelas duas cidades que já haviam sido conquistadas, porque ali eles iam prosperar na criação dos seus rebanhos. Versículo 29. E Moisés deu herança para a meia tribo de Manassés, e esta foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. Então agora nós vamos descrever o que eles receberam por herança ali de Moisés, ou seja, aquela meia tribo de Manassés, que também era gente criadora de rebanhos e de gados. E o seu termo era desde Manaim, toda Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Jair que estão em Baçã, 60 cidades. Então, ali para a meia tribo de Manassés, ele deu todo o reino de Og, que governava em Baçã. Versículo 31. E metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã, eram pertencentes aos filhos de Maqui, o filho de Manassés, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Então a metade dos filhos de Maqui, que não atravessaram o Jordão, que não foram viver, não foram morar do outro lado do Jordão. Então, para aquela meia tribo de Manassés, para a meia tribo dos filhos de Maqui, foi dado então a todo o reino de Og, que governava em Baçã. Versículo 32. Estas são as regiões que Moisés distribuiu por herança nas planícies de Moabe, no outro lado do Jordão, junto a Jericó, na direção leste. Então, Moisés, conquistando aquelas duas cidades, ele dividiu entre as duas tribos, né? A tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, grandes criadores de gado. Versículo 33, já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria e conhecimento para você. Em tudo nós aprendemos, somente os tolos já sabem de tudo. Versículo 33. Mas para a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. Então, lembrando daquele pacto, o pacto de Deus com os levitas, para que eles representassem a palavra de Deus, transmitissem a palavra de Deus ali, fizesse todo o serviço sacerdotal, administrassem ali o templo do Senhor, o templo de Deus. Então os levitas, eles eram a representação religiosa, a representação espiritual de Deus junto ao povo de Israel. Então a função deles era sempre a função sacerdotal do sacerdote, né? Aquele líder religioso. É claro que mais para frente nós vamos testemunhar e vamos obter conhecimento que esse povo também se desvia e se torna um povo ambicioso, um povo ganancioso, que querem tomar conta de tudo, querem conquistar tudo. E é por isso que a humanidade se perde, a humanidade se arrebenta depois, porque que a ganância, o poder, né, o dinheiro, né, os bens materiais, então eles vão ali, como é que poderia, vão desvirtuando as pessoas, e as pessoas vão perdendo o sentido, vão perdendo a razão, vão perdendo o objetivo. Então os levitas não receberam herança de terras, não receberam heranças materiais, pois aquele povo era incumbido apenas de levar a palavra de Deus e fazer a administração do templo de Deus. Então, para a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma, o Senhor de Israel era a sua herança, conforme ele lhes dissera. Então,
principal trabalho deste povo era levar a palavra de Deus, purificar o povo de Israel, santificar o povo de Israel. Essa era a principal função daquele povo e é por isso que eles não recebem herança. Então esta foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 13 do livro de Josué, mais um capítulo aí de muita sabedoria, de fé, de confiança do homem que conseguiu levar o povo de Israel a conquistar a famosa terra prometida, a famosa terra que mana leite e mel. Então, em tudo nós aprendemos, somente o tolo já sabe de tudo e não precisa aprender mais nada. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não custa nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o sinalzinho de joinha ali. Agindo assim, você já vai estar nos ajudando e muito também. Muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?